Oi pessoal, bom dia! Então eu vou deixar esse vídeo gravado também para facilitar a vida daqueles que não poderiam, por algum motivo, participar da chamada de vídeo, tá? Então o que vocês vão fazer? Vem aqui nos canais, clica no quarto bimestre, semana 12, lê o textinho que eu deixei aqui, os dois, né? Clica em arquivos e aí vocês vão ver que tem dois arquivos, tá? Vamos clicar no acentuação primeiro, que é o primeiro assunto. Então, pessoal, a gente vai estudar um pouco sobre acentuação em espanhol, tá? Para isso, a gente precisa se lembrar da acentuação em português, e aí vai ficar mais fácil. Então, pessoal, em português, prestem atenção, vão anotando aí no caderno. A gente tem as palavras oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Antes de eu falar o que elas são, a gente tem que saber que cada palavra, né, em português e em espanhol, tem uma sílaba mais forte. E como eu acho essa sílaba mais forte? Finge que você está chamando a palavra no portão. Sabe quando você vai na casa do seu amigo e grita ele? Às vezes o amigo não tem interfone, não tem campainha. Você vai lá e fala assim: "Ô Ariane". A sílaba mais forte da palavra Ariane é o an. Por quê? Porque é onde eu me demoro mais. Ariane, tá vendo? E qualquer palavra dá certo. Chama espanhol. O espanhol. É o nhol, é onde eu fico mais. Então, eu já sei como achar a sílaba mais forte, a sílaba tônica da minha palavra, tá? É a sílaba onde eu me demoro mais, na hora de, entre aspas, gritar a palavra no portão. Ok, sei qual é a sílaba mais forte da minha palavra, agora eu vou entender que em português existem palavras que a última sílaba é a mais forte. Elas são chamadas palavras oxítonas. Também há palavras em que a penúltima sílaba é a mais forte. São as paroxítonas. Sempre eu tenho que contar nas palavras as sílabas de trás para frente. Então, a última mais forte, oxítona. A segunda de trás para frente, ou seja, a penúltima mais forte, paroxítona. E a terceira de trás para frente mais forte, proparoxítona, tá? Entendendo isso em português, a gente entende o espanhol. Em espanhol, as últimas sílabas mais fortes, né, que em português a gente fala oxítona, elas são chamadas de agudas. Olhem aí. O acento é a maior força de uma determinada sílaba ao pronunciar uma palavra. Ele pode ocorrer na última sílaba, aguda. Na penúltima, que em português seria na penúltima, que em português seria paroxítona, em espanhol a gente chama de grave. Na antepenúltima, né, que em português seria a proparoxítona, ou seja, a terceira de trás para frente, a gente chama de esdrúxula. E na antepenúltima, né, na quarta de trás para frente, isso só existe em espanhol. Em português não tem a quarta sílaba mais forte de trás para frente. Em espanhol tem, e a gente chama de sobresdrúxula. Vamos acompanhar aí, então, no arquivo. Na língua espanhola, só existe um acento gráfico, tilde, que se coloca sobre a vogal da sílaba tônica. Então, né, em português, a gente tem vários acentos. Tem o agudo, que é o acento de café, por exemplo, sabe, aquele pauzinho. Tem o circunflexo, que é o chapéuzinho. Tem o tio, né, da palavra não. Em espanhol, a gente só tem o pauzinho, né, o acento agudo, da palavra café, por exemplo. A gente não tem o chapéuzinho, que é o circunflexo. O tio, né, que é a cobrinha, ele só vai em cima do N, formando a letra N. Em outras palavras, ele não vai, ele só vai junto com o N, em cima do N, né, que forma a letra N, que vocês já sabem, já aprenderam. Então, o principal é o pauzinho, né, o tilde, que é o de café, o agudo em português, é o principal. E é esse que a gente vai aprender a colocar nas palavras em espanhol, tá? Então, vamos ali, ó. Não dá para eu aproximar, mas acompanhe.
oxítonas em português, a última sílaba mais forte, agudas em espanhol. São acentuadas as palavras terminadas em vogal, N ou S. Então, a primeira coisa que vocês têm que fazer, vamos lá, os passos. Primeiro, chama a palavra, vê qual é a sílaba mais forte da palavra. O Ariane é o A, beleza? Depois, vê quantas sílabas a palavra tem. Como que eu vou saber quantas sílabas a palavra tem? É quantas vezes vocês abrem a boca para falar a palavra. Então, a, ri, a, ne, 4. Espanhol, 3, tá vendo? É quantas vezes eu abro a boca para falar essa palavra. Quantas sílabas ela vai ter, tá? E aí eu vi quantas sílabas a palavra tem, vi qual que é a sílaba mais forte, né? Eu chamo a palavra, o Ariane. E aí eu vou ver se é a última sílaba mais forte, se é a penúltima, se é a antepenúltima, tá? E aí eu vou classificar ela em aguda, quando é a última sílaba mais forte, graves, quando é a penúltima, sobre esdrúxulas, quando é a antepenúltima, ou seja, a terceira de trás para frente, e sobre esdrúxulas, quando é a quarta de trás para frente, tá? Mais forte. Então, beleza. E aí, o que eu vou gravar também? A regra para eu poder colocar o acento, tilde, em cada uma dessas palavras, quando elas forem agudas, graves, esdrúxulas ou sobresdrúxulas, tá? Então, gente, o que você tem que gravar aqui? Só uma coisinha, presta atenção. Eu tenho que gravar assim, vogal, N ou S. Então, qualquer vogal, A, E, I, O, U, a letra N e a letra S. Então, grava aí na sua cabeça, vogal, N, S, vogal, N ou S. Agora, a gente vai usar esse conceito aí de vogal, N ou S. Vamos começar a aplicá-lo. Então, agudas. As palavras agudas, oxítonas em português, ou seja, aquelas que possuem a última sílaba mais forte, como vocês podem ver aí, café, é a última, león é a última sílaba mais forte, sofá, última sílaba mais forte, dominó, última também. Para ter acento, essas palavras que possuem a última sílaba mais forte, a palavra ela só pode terminar em vogal N ou S. Se ela terminar em qualquer outra letra, ela não vai receber o tilde, né? O acento, o pauzinho aí que vocês estão vendo em café. Então, por que león e café e sofá tem acento? Porque, león, café e sofá tem a última sílaba mais forte. Elas são palavras agudas em espanhol. E por que elas têm, sobretudo, o acento? Porque elas terminam em vogal NS. Sempre que a última sílaba for a mais forte e terminar em vogal N ou S, eu vou colocar o acento. León termina em N. Café termina em vogal. Sofá termina em vogal. Ok? Tá dentro da regra. Beleza. Ainda com esses três conceitos, vogal N ou S, na minha cabeça, eu vou passar agora para as palavras graves, ou seja, aquelas que têm a penúltima sílaba mais forte, a segunda sílaba de trás para frente mais forte. Então, qual que vai ser a regra para a gente acentuar essas palavras? Palavras como árbol. Árbol é árvore em espanhol. Chama a palavra árbol. O árbol. Primeiro ela tem duas sílabas, eu abro duas vezes minha boca. Ar e bol. Árbol. Segundo, ela é uma palavra grave, ou seja, a segunda sílaba de trás para frente, a penúltima sílaba é a mais forte. Árbol. E por que ela tem acento? Porque quando a palavra tiver a segunda sílaba de trás para frente mais forte, ela só vai ser acentuada se ela não terminar em vogal NS. É a regra contrária à regra anterior. A palavra agora, com a penúltima sílaba mais forte, não pode terminar em vogal NS, tá? Se terminar em vogal NS, não tem acento.
Árbol termina em vogal NS? Não, termina em L. Ok, pode ser acentuada. Só não pode ser acentuada agora se terminar em vogal N ou S, ok? Agora fica mais fácil. As esdrúxulas, acompanhem aí. Todas são acentuadas, então fica mais fácil porque todas são acentuadas. Oxígeno, olha que engraçado. Em português, oxigênio, e em espanhol, oxígeno. Análisis, exército, tá? Então, análise e exército, exército. Olhem, acompanhem comigo o exército. Por que ela é uma palavra esdrúxula? Por que ela é uma palavra esdrúxula? Vamos contar. E-rer-si-to. 4 sílabas. Começa de trás para frente. Exército. Não é a terceira de trás para frente? Não vem o to, o si e depois o rer. É a terceira de trás para frente. É a penúltima de trás para frente. Penúltima não, gente. Antepenúltima, né? Terceira de trás para frente. E todas são acentuadas. Então, fica mais fácil. Por isso que exército é acentuada. Lembrando que você só vai colocar acento na sílaba mais forte, tá? Aí a gente tem as superproparoxítonas, porque isso não existe em português. Ou seja, as sobresdrúxulas, as quartas sílabas de trás para frente, que são acentuadas. Eu nem vou entrar em detalhes sobre isso, porque é um assunto mais aprofundado que a gente não vai estudar. Mas saibam que em português existem palavras que têm a quarta sílaba mais forte. Explíquemela, cómpratelo, tá? E elas são chamadas de sobresdrúxulas. Isso não existe em português. Beleza. Regla del hiato. Essa regra tem por ordem acentuar as palavras que formam um hiato, que é a separação de uma vogal forte e de uma vogal fraca. Nesse caso, colocamos um acento na vogal fraca para assinalar a sílaba tônica. Bom, eu já vou partir para os exemplos, para ficar mais fácil a explicação. Todavia, que é ainda, dia, frio, analogia, tecnologia, baú, garua, que é a garoa, né? País, grua, que é o guincho, maíz, que é o milho, continua. Todas essas palavras elas têm algo em comum. Percebam que na separação de sílabas, olhem aí no finalzinho de cada palavra, as vogais elas são separadas. Então, o hiato, né? A gente chama de hiato quando a gente separa duas vogais. Então, olha aí, todavia. Olha quantas vezes eu abro a boca. Todavia. Tá vendo? Então, essa forma, né, de eu abrir a boca, ó, todavia, faz com que eu separe aí em todavia o I do A. Em dia, eu tô separando o I do A. Em frio, eu tô separando o I do O. Em analogia, o I do A. Em país, eu tô separando o A do I. Tá vendo? Do I forte. E aí essa separação de duas vogais é chamada de hiato. Então, toda vez que isso acontecer em espanhol, que uma vogal for separada da outra, né? E uma dessas vogais forem fortes, eu vou colocar acento. Então, ó, todavia. Percebam que esse bi é a sílaba mais forte da palavra. Todavia. Tá? E aí eu coloco acento, óbvio que na sílaba mais forte. Agora, gente, chegou um assunto muito interessante e engraçado. Os heterotônicos. Hétero significa diferente e tônico é a sílaba mais forte. Então, é quando as sílabas mais fortes, né, são diferentes em português e em espanhol. Às vezes, a gente tem a mesma palavra em português e em espanhol, porém, o jeito de falar vai ser diferente. Olha que engraçado. Em português, academia. Academia é o mi mais forte. Em espanhol, eu falo academia.
é o D mais forte. Não é mais o Mi, é o D. Que engraçado, academia. E academia não é academia que a gente tem em português de fazer ginástica. Academia, em espanhol, é tipo uma escola. Academia de idiomas. Tipo uma escola de idiomas, tá? Não é onde eu faço ginástica, não é? Hidrogênio, português. Hidrógeno, em espanhol. Percebam que a sílaba mais forte mudou também. Nostalgia, português. Nostalgia, em espanhol. São a mesma coisa, porém o modo de falar é diferente. Elogio, português. Elogio, em espanhol. Elogio é o G. Elogio é o Lo. Cérebro, cérebro, português. Cerebro, espanhol. Aristocrata, português. Aristócrata, espanhol. Nível, em português. O nível é o ni, não? Mais forte. Em espanhol vai ser o bel, nivel. Olha que engraçado. E isso acontece com outras palavras, muitas outras que eu não coloquei aqui para não ficar muito extenso. Gente, tá terminando. Só mais esse acento diacrítico. É muita matéria, por isso que não daria pra gente ver toda essa matéria em somente uma aula. E essa é a primeira parte da matéria, tá? Esse tipo de acento gráfico é utilizado para diferenciar palavras que se escrevem da mesma maneira, porém com um significado, função ou classe gramatical diferente, tá? Então, gente, você tem duas palavrinhas lá iguais, né? Na escrita e na fala. O acento, ele vai diferenciar essas duas palavras, porque, você tem duas palavras iguais, porém cada uma delas significa uma coisa. E aí o acento vai vir para mudar, para realmente falar, poxa, essas palavras são ditas iguais, né? A gente pronuncia igual, porém, na escrita, o que vai diferenciá-las é o acento. Até porque mesmo, né, elas são diferentes no significado. Vamos entender melhor. Acompanhe aí. Ele, artigo definido. E ele, do ladinho, pronome pessoal, terceira pessoa. A gente tem esse ele, né? A gente tem dois es, ele, em espanhol. Porém, um tem acento e outro não. O ele sem acento é o nosso o, tipo, el libro es azul. O livro é azul. Porém, quando eu ponho acento, a palavra muda. Ele se chama Diego. A palavra vira ele. Ele se chama Diego, ok? Sem acento, o, com acento, ele. Tu sem acento e tu com acento. O tu sem acento é o adjetivo possessivo, significa teu. Este es tu coche, esse é teu carro, né? É o carro de uma pessoa aí, teu carro. Quando eu coloco acento, vira o você informal. Tu eres muy bonita. Tá vendo? É a mesma palavra, porém significam coisas diferentes e o acento vem também mostrar que significam coisas diferentes. Tu eres muy bonita. Tu com acento significa o você informal. Mi e mi. Mi sem acento, mi com acento. O mi sem acento é meu ou minha. Eu quero mi bicicleta mañana. Eu quero a minha bicicleta, mi bicicleta. Quando eu coloco acento, vira mim. Este prêmio não é para mim. Esse prêmio não é para mim, tá vendo? Mesma palavra, significados diferentes e o acento vem mostrar isso. Se sem acento primeiro e se com acento. Sem acento. La chica se ducha por la mañana. É esse pronome aí, reflexivo, se ducha, né? Indica que a pessoa tá tomando banho para ela mesma. Gente, não dá para alguém tomar banho para você. Tipo assim, sua mãe fala, fulano, vai tomar banho. Aí você fala assim pro seu irmão, o irmão, vai lá tomar banho para mim. Não dá certo. Então, esse se significa que a pessoa que tem que realizar para ela mesma a ação. Se ducha por la mañana, la chica se ducha. Quando eu tenho esse se com acento, olhem aí, ele pode ser o verbo saber
ou o verbo ser. Vamos ver o exemplo, né, para ficar mais claro. Ya sé todo sobre ele. Eu já sei tudo sobre ele. Sé amable com todos. Seja amável com todos. Tá vendo? Então, esse ser com acento pode ser essas duas coisas aí do exemplo. De com acento e de sem acento. Vamos começar pelo sem acento, né, que tá à esquerda. Las revistas son de mamá. É a preposição de, que a gente já conhece em português também. E o de com acento é a forma do verbo dar. Dê atención a su perro. Dê atenção ao seu cachorro, tá? É o verbo dar, dê atenção. T sem acento e T com acento. O T sem acento é o complemento, né? Basta, no te daré más dinero. Então, esse T significa que uma pessoa está dando dinheiro a outra, né? E esse T significa tu. No te daré más dinero. Não darei a tu, né? A ti, más dinero. E o T com acento é o chá. El té está muy caliente. O chá está muito quente. Si e si. O si sem acento é a conjunção condicional. Se tienes ganas, podemos viajar. Se você tem vontade, podemos viajar. É aquele se que a gente está acostumado do português. Ah, se você estudar, você vai tirar uma boa nota. Ah, se você fizer exercício todos os dias, você vai ficar com um corpo escultural, por exemplo. E o si com acento é o sim, né? Si, já dije que estou bem. Sim, já disse que estou bem. Então, gente, cuidado. Na fala, não tem diferença, né? Porém, na escrita, esse acento marca a diferença das palavras. Terminando. O mas e o mas. Mas, sem acento, é o nosso pero, é a conjunção adversativa mas. Me gusta el lugar, mas não puedo quedar. Eu gosto desse lugar, mas eu não posso ficar. É esse mas, tá? Que não leva acento em espanhol, nem em português. Eu também, para falar sobre esse mas, eu posso utilizar o pero. E aí eu tenho o mas com acento. La señora desea algo más, que é o nosso mais, com i, tá? Que indica a adição. Você deseja algo a mais? Você quer um café, uma água? Tá vendo que eu tô somando, né? Aún, sem acento, e aún com acento. Aún sem acento significa inclusive, né? Incluso, inclusive em português. Me gustou esta casa, aún deseo comprármela. Eu gostei dessa casa, nossa, inclusive eu quero comprá-la. É o inclusive, sem acento. Aún sem acento. Aún com acento é o nosso mesmo que, ainda que. Perdão, é o nosso ainda. Eu li lá errado. O aún é o nosso ainda, é o mesmo que ainda, tá? Tanto é que vocês já viram aún que, né? Nesse ano todo, aún que é o ainda que. Aún que, ainda que. Aún é só ainda. Aún é igual ainda. Aún não estamos listos. Ainda não estamos prontos. Aún não estamos esperando tu resposta. Ainda estamos esperando sua resposta. E aí, gente, a gente tem o solo. Porém, aí na tabela está desatualizado, né? A tabela está desatualizada. Por quê? Porque já mudou isso, tá? Antes tinha a diferença do solo sem acento e o solo com acento, tá? O solo sem acento era sozinho e o solo com acento era somente, de apenas, de uma coisa só. Porém, isso mudou, tá? Nenhum deles tem acento. Você pode utilizar aí, ó, voy a pasar la Navidad solo. Vou passar o Natal sozinho, sem acento. Porém,
quando eu falo solo necessito um minuto mais, só preciso de um minuto mais, né? Somente preciso, você deixa sem acento também. A palavra já não tem acento, nenhuma delas, tá? Bom, pessoal, quanto a acentuação e ao acento diacrítico, né? E também as palavras que mudam do português ao espanhol, elas têm as suas sílabas mais fortes mudadas, a gente já estudou. Então, vocês podem voltar essa matéria, se não entender alguma coisa, tá? Pode ver o vídeo de novo. E depois vai lá, para algumas salas é a semana 10 e 11. Para outras salas é a semana só 11. Vai lá, volta lá nessas semanas, clica em arquivos. Se não copiou ainda as perguntas, copie, pergunta e resposta. E após assistirem ao vídeo, vão lá e marquem as alternativas corretas, tá? Que vocês vão conseguir marcar a partir, né, depois de assistirem a esse vídeo. Qualquer dúvida, me mandem mensagem. Então, uma ótima semana para vocês e um abraço, pessoal. Tchau, tchau.